Mas aí me vem uma pergunta, né? Quais você considera os maiores desafios enfrentados pela educação no Brasil no dia atual? Eu acho que os desafios, eles são os mesmos, né? De sempre. Eu consigo fazer uma relação muito feliz da educação com a saúde, né? Os colegas que me vêm falando sobre isso em conversa informal, às vezes no TDC, isso já está até repetitivo, né, para eles. Mas eu acho que a educação, ela faz uma relação muito feliz com a medicina, né, com a saúde. A escola, ela mudou pouca coisa, ou quase nada, né, desde muito tempo. Então, temos colegas familiares, né, que são professores, já aposentados, e eles voltariam hoje, em 2024, para a sala de aula e conseguiriam trabalhar com quase nenhuma estranheza, né, do tempo que ele atuou nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60. E a medicina, não, né, se a medicina tivesse o ritmo que a educação empregou até hoje, né, de avançar, de ter coragem de mudar. Pioneira ali, muita coisa, de né? ter coragem de mudar, o que seria de nós, né? Então, eu acho que o desafio da educação, ele permanece, né, ao longo da história, que é a falta de coragem de mudar, de fazer diferente, né? E isso eu falo inclusive durante as minhas formações, né? De que a gente, né, participa do repertório, né, da construção teórica do conhecimento em relação à pedagogia, didática e metodologias de ensino das disciplinas, mas a gente, quando a gente está na prática docente, a gente tem tanto medo de avançar ou de fazer o diferente que a gente só consegue repetir o que fizeram com a gente. Porque embora, e aí isso acontece com todos nós, né? Mesmo que você não seja formado em uma licenciatura, alguma coisa assim, você foi aluno. Então você sabe dizer sobre a escola, você sabe dizer o que aconteceu com você na escola, né? Com o que fizeram com você. Você teve professores, você teve diretores. Você teve referências. Isso. Né? E aí a gente cai nesse conforto de deu certo comigo, né? Na minha avaliação deu certo comigo, eu vou repetir o que minha professora fez comigo e aí eu fico confortável, né? Porque eu acho que o resultado é um resultado seguro, então aí a gente cai nessa, de sempre repetir o que fizeram com a gente sem que a gente avance, sem que a gente tenha coragem de testar, pelo menos. Né? Seria então, a ideia do desafio seria justamente esse espírito aventureiro do professor, de sempre se colocar vamos dizer assim, naquele caminho de transformação. Isso. Aventureiro, e eu digo mais, né, de como a gente passa por um processo histórico de estagnação, é um espírito revolucionário. Né? A gente precisa de um espírito revolucionário na educação para que a gente consiga avançar. Nós sabemos muito, né, já tem muita produção científica, né, pesquisa já sólida em relação, por exemplo, à alfabetização, né? Como a criança aprende, quais são as implicações, né, em relação à aprendizagem da leitura e escrita. Então, é um volume grande de material. E por que a gente não consegue avançar? Por que crianças ainda estão sem ser alfabetizadas, né? Saem da escola ainda sem estar alfabetizadas? Então, o que está acontecendo? Né? Por que a gente já produziu tantas coisas, mas a gente não consegue pegar essa coisa que foi produzida e fazer ela acontecer, né? Na prática, na vida real? Então, eu acho que falta, às vezes, uma postura, uma ação e um espírito revolucionário nesse sentido. Legal. Quando você fala de revolução, é interessante pensar que a revolução, ela parte apenas de quem? Ela tem que ser também de quem está à frente, não só do gestor, mas de toda uma equipe, você fala, no sentido de um dirigente, de um supervisor, de um diretor, de um professor, todo o processo. Toda a cadeia, ela tem que ter esse espírito, porque senão me parece que é a mesma coisa de um puxando uma corda para um lado, o outro do outro, e eles não vão chegar a lugar nenhum, né? Então, acho que tem que ter, acho que a comunicação, né? E quando você fala assim, o gestor à frente, né? Você, no começo da sua apresentação, você falou que eu estive professor, agora estou do outro lado. Esses dois lados, né?
E eu não vejo lados, assim, né? Como professor de um lado e gestor do Sim. outro, né? Existe a posição, né? Bem marcada do professor, da importância Você dele. nunca deixa de ser, né? Você tá ali, mas... E o diretor, eu acho que se o diretor não tiver, não é do outro lado, se ele não tiver junto... Do mesmo lado, Sim, é junto, né? E aí esse processo revolucionário precisa de pessoas juntas, perfeito. Todas as pessoas juntas, né? Ninguém à frente, ninguém atrás, do lado, enfim, todas as pessoas juntas. Sim. E aí não só professores, porque a escola não é feita só de diretor e professor, né? Todos os funcionários, né? Todas as pessoas envolvidas com a educação. Todo mundo que está do lado de dentro, né? Do portão da escola, ele é um educador. Né? É um agente transformador. Né? Ele conduz ali todo o processo educativo, né, informativo. A gente, se você for, né, puxar na memória o tempo que você foi aluno, você vai lembrar da tia da cantina, da tia da limpeza. As que marcaram, né? E elas têm, além de rostos, né, de rostos assim na nossa memória, elas têm nomes, né? Sim, sim. Isso é muito denso, assim, né? Isso é muito potente. Então, quando a nossa memória traz, né? A tia Geralda, a tia né, da caderneta lá, quando carimbava presente e ausente. Então, tudo isso é muito potente. A tia da biblioteca, né? Que eu peguei o livro, depois eu tenho que devolver daqui a 15 dias. Sim. Então, isso vai fazendo uma memória no aluno. Quantas vezes durante... na nossa casa, né? A questão da comida, né? Nossa, isso aqui tem gosto da comida da escola. Sim. Né? Eles falam, eles gostam. E já vão logo perguntando o menu, né? O que é hoje, professor? Aí eu falo, vou ficar devendo, porque como a gente não faz a refeição lá, a gente não sabe, né? Mas alguns definem pelo cheiro, né? Sim. Consegue chegar até a sala, né? Sim. E isso os alunos são bem aptos e espertos, né? Para saber. Diretora e professora, né? Marcília, como que você vê a questão dos trabalhos interdisciplinares, né, dentro da sua escola? Você acredita que, de fato, o trabalho interdisciplinar ele consegue capturar o aluno de forma integral, né? O aluno passa a entender que as matérias não são blocos isolados, mas que estão juntos? Como que você vê isso e procura transmitir também para a sua equipe, né? Eu acho que só a coisa toda se dá pelo processo interdisciplinar, né? O conhecimento produzido historicamente, ele não é uns quadradinhos, né? Aquelas pecinhas de quebra-cabeça. Não é gavetas, né? É um todo, né? E quando a gente traz, né, um conteúdo, alguma coisa de forma interdisciplinar, é fazer com que dê sentido. Sim. Né? É como se você fosse um encaixador de pecinhas de quebra-cabeça na cabeça do aluno, na cabeça né, de quem estiver ali se relacionando com você no processo de ensino-aprendizagem. Então, ele vê sentido. Então isso é por isso, ou isso é por aquilo. Né? Porque quando você apresenta esse pedaço aqui e não consegue permitir ali uma conexão entre uma coisa e outra, a coisa acaba se perdendo.